nós nos afastamos de Deus por processos complexos, mas para nos reaproximarmos requer de nós atitudes simples. Recentemente eu decidi que diminuirei drasticamente o uso do celular na minha vida. E esse desafio é dentro de um mês. Isso tem me feito perceber como o celular modificou a forma que eu me relaciono. Quando eu falo me relaciono, é sobre todos os meus tipos de relacionamento, né? Ele vai do amoroso, ele vai de amizade, ele vai no espiritual com Deus. O quanto o celular me fez estar menos disposto a ter paciência a coisas que levam tempo, sabe? Mesmo que se aproximar do Senhor requer de nós atitudes simples, uma rotina simples. Ainda assim, é preciso que nossa mente ela entenda que as coisas levam tempo. Não dá para que eu do dia para a noite me torne um Abraão. Não dá para do dia da noite eu me tornar um Moisés. Nem todas as minhas orações nesses processos serão fervorosas, nem todas eu escutarei uma resposta grandiosa, nem todas me proporcionarão grandes arrepios. E a jornada de relacionamento com Deus pede isso de nós, paciência. Paciência para talvez tirar o barulho da nossa mente que se acostumou tanto das dinâmicas que o celular nos proporcionou, que não consegue mais ter paciência para esperar, delicadeza para escutar. E eu começo a perceber como minha mente tem tido dificuldade de lidar com o silêncio, sabe? E às vezes os momentos de oração terão respostas dos momentos de silêncio. Quando você se cala, porque uma oração, ela não é um monólogo, ela é uma conversa. E se é uma conversa é porque existem duas pessoas, no caso agora, né? Existe eu enquanto homem, Deus enquanto ser divino disposto a conversar. Só que nem sempre a voz de Deus é como a gente quer. Nem sempre a voz de Deus corresponde às nossas expectativas de como ela deveria vir. E o que eu faço? Eu espero. Muito semelhante com Elias. Elias na caverna, ele está em um momento muito vulnerável, né? Ele está em um momento de muita fraqueza e um momento até egoísta, né? Ele se vê sozinho na jornada de ser um cristão, de ser um profeta, de pregar o evangelho. E é engraçado porque a resposta ela pode vir de várias maneiras. E é por isso que a Bíblia relata sobre vem um vento forte, que vem um barulho, mas que Deus está na brisa. É interessante pensar que essa lista de acontecimentos reflete também as possibilidades de como a voz de Deus poderia se manifestar. E elas não se manifestam naquilo que é esperado. Afinal, a gente vê Deus, por exemplo, quando vai falar com Israel, sua voz saindo de uma coluna de fogo. Não é o que acontece com Elias. Mas para que Elias escute a voz de Deus, requer uma paciência de esperar com que todas essas expectativas do que seria a voz de Deus passasse para que verdadeiramente a voz de Deus pudesse se manifestar. Eu tenho vivido a jornada de não me perceber em Elias. E às vezes, até o momento de oração, momento de conexão, por não corresponder a essas expectativas de escutar de maneira audível talvez a voz de Deus, de escutar de maneira muito intensa a voz de Deus, ou muito rápida. Quando na verdade as coisas têm o seu tempo. Quando a nossa mente está configurada para outro tipo de relação e a gente se frustra e a gente tende a acreditar que as coisas não têm dado resultado, que é a nossa disposição em jejuar mais, em orar mais, em ler a Bíblia, e aquilo que nos causava tanta proximidade com o Senhor, agora parece que soa diferente. As coisas não mudaram, a dinâmica não mudou, a forma de se achegar a Deus não mudou do seu passado. Talvez a sua mente, assim como a minha, que está configurada com expectativas de uma relação real. Obviamente, Deus pode e quer se comunicar com você de maneira mais intensa. E isso não é sobre o desejo de Deus se manifestar, isso é sobre a nossa mente, como ela está configurada. E perceber isso é importante para que a gente consiga voltar a desfrutar da beleza de estar com Deus. A nossa mente, por estar configurada agora em outro tipo de dinâmica, não consegue ver proveito e ter paciência e esperar que as coisas voltem a ser como era com Deus. E talvez o que você precise fazer agora é aprender a lidar com as consequências de uma mente que foi destransformada pela falta de evangelho.